Hoje vou contar a vocês sobre Valentina Santos, uma jovem de 19 anos que fugia de um monstro. Esta é a história de como uma noite de desespero a levou a se esconder numa limusine luxuosa e de como o homem mais perigoso de São Paulo se tornou sua única salvação. Mas ninguém esperava pelo que estava prestes a acontecer. A chuva caía forte nas ruas de São Paulo quando Valentina correu para fora do apartamento, os pés descalços batendo no asfalto molhado. Sangue escorria de seu lábio rachado. Sua blusa estava rasgada no ombro, mas ela não parava, não podia parar. "Valentina, volta aqui!" A voz de Rogério ecoava atrás dela, embriagada e furiosa. Seu padrasto, o homem que sua mãe havia se casado há 2 anos. O homem que começou com olhares estranhos, depois comentários inapropriados, depois toques que duravam tempo demais. E hoje, finalmente, tentou algo mais. Valentina correu mais rápido, os pulmões queimando, o coração batendo tão forte que ela achava que ia explodir. A rua estava quase vazia, era quase meia-noite. As lojas estavam fechadas, não havia para onde ir. Pirralha ingrata. "Depois de tudo que fiz por você..." Ele estava mais perto. Valentina podia ouvir os passos pesados dele. Ela virou numa esquina, desesperada, e de repente viu uma limusine preta estacionada na frente de um hotel 5 estrelas. Longa, luxuosa, os vidros escuros refletindo as luzes da cidade. E a porta traseira estava entreaberta. Valentina não pensou. Apenas correu e mergulhou para dentro do carro, fechando a porta silenciosamente atrás de si. O interior da limusine era mais luxuoso do que qualquer coisa que ela já havia visto. Bancos de couro creme, iluminação suave, uma minibar com bebidas caras, tela de TV na divisória. E estava vazio. Valentina se jogou no chão entre os bancos, tremendo violentamente, de medo, de frio, de choque. Tapou a boca com a mão para abafar os soluços. Ouviu os passos de Rogério se aproximando. Ele passou pelo carro, gritando seu nome, xingando. "Onde você está, vadia? Não pode se esconder para sempre." Valentina fechou os olhos com força, rezando para que ele não olhasse dentro do carro. Os passos se afastaram. Os gritos foram sumindo na distância. Ela esperou. 5 minutos. 10. Silêncio. Valentina começou a se levantar, pensando em sair do carro e procurar ajuda, quando ouviu vozes se aproximando. "Reunião foi produtiva, Sr. Dante. Os colombianos aceitaram nossos termos." "Ótimo. Quanto antes estabelecermos a rota, melhor." A voz que respondeu era grave, controlada, com um sotaque paulista suave, uma voz que exalava autoridade. Pânico percorreu Valentina. O dono do carro estava voltando. Ela se encolheu ainda mais, tentando se fazer invisível no espaço apertado entre os bancos. A porta se abriu. 2 homens entraram. Ela podia ver apenas seus sapatos caros, sapatos que provavelmente custavam mais do que todo o guarda-roupa dela. "Carlos, para a cobertura," a voz grave ordenou. "Sim, senhor." O carro começou a se mover. Valentina tentou controlar a respiração. Seu coração batia tão alto que tinha certeza de que eles poderiam ouvir. "Senhor, o carregamento chega na terça. Precisaremos de mais homens no..." "Espera." O carro parou abruptamente. Silêncio mortal. Então, a voz grave falou novamente, baixa e perigosa. "Tem alguém no carro." Valentina sentiu o terror absoluto congelar suas veias. "Senhor..." O outro homem soava confuso. "Perfume, sangue e medo." Uma pausa. "Saia de onde está, agora." Não havia escolha. Lentamente, Valentina se levantou do chão, tremendo da cabeça aos pés, e finalmente viu o homem que havia acabado de sequestrar sem querer. Dante Marchetti tinha uns 35 anos, alto, facilmente 1,90 metros, ombros largos sob um terno preto impecável. Cabelos negros penteados para trás, mandíbula forte coberta por uma barba bem aparada.
olhos escuros, tão escuros que pareciam pretos, fixos nela com uma intensidade que a fazia querer desaparecer. Ele era bonito, perigosamente bonito e absolutamente aterrador. Quem é você? A voz era calma, calma demais, o tipo de calma que vinha antes da tempestade. E eu sinto muito, Valentina gaguejou, as lágrimas voltando. Eu não queria, eu só estava fugindo e vi o carro e... Marco, Dante falou com o outro homem sem tirar os olhos de Valentina. Arma. O homem chamado Marco, um brutamontes de cabeça raspada em terno cinza, sacou uma pistola. Não! Valentina ergueu as mãos, o pânico explodindo. Por favor, eu não vi nada, eu juro. Só me deixem sair e eu vou embora, e nunca vou contar para ninguém e... Silêncio. Ela se calou imediatamente, tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé. Dante a estudou. Seus olhos percorreram o rosto dela, o lábio rachado sangrando, o começo de um roxo na bochecha, a blusa rasgada, os pés descalços e sujos. Você está machucada, ele disse, e havia algo diferente em sua voz agora. Algo mais suave. Eu vou ficar bem, só preciso... Quem fez isso com você? Valentina piscou, surpresa com a pergunta. Isso não importa. Eu só preciso ir. Importa para mim. Dante se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. Alguém te machucou. Você está fugindo. De quem? Talvez fosse a exaustão. Talvez fosse o choque. Ou talvez fosse porque aquele homem perigoso estava olhando para ela como se realmente se importasse. Meu padrasto, ela sussurrou. Ele tentou me tocar. Eu não deixei. Ele ficou furioso. Eu corri. O silêncio que se seguiu era pesado. Então Dante falou, a voz baixa e mortal. Nome completo, endereço. O quê? Do seu padrasto. Nome e endereço. Até por que você... Porque ninguém machuca uma criança e fica impune. Dante disse isso como um fato simples. Marco, anote. Marco tirou um celular, esperando. Valentina olhou entre os dois homens, o coração na garganta. Ela sabia que devia estar apavorada. Esses homens eram claramente criminosos. Provavelmente matavam pessoas. Mas pela primeira vez naquela noite horrível, ela se sentiu. Segura! Rogério Tavares, ela disse lentamente. Rua das Palmeiras, 245. Apartamento 804. Marco digitou tudo. Ótimo. Dante se recostou. Carlos, mude a rota. Vamos para a minha casa. Senhor? Marco soou surpreso. O quê? Valentina quase gritou. Não, eu não posso ir com vocês. Eu preciso. Precisa de um lugar seguro. Comida, cuidados médicos. Dante a interrompeu. E vai ter tudo isso. Você está sob minha proteção agora. Mas eu não pedi. Não pediu, mas está recebendo mesmo assim. Ele cruzou os braços. Pode aceitar de bom grado ou continuar discutindo. De qualquer forma, não está voltando para aquele apartamento hoje. Valentina o encarou, tentando entender aquele homem impossível. Quem é você? Um pequeno sorriso tocou os lábios dele. Era um sorriso perigoso. Um sorriso que prometia tanto proteção quanto destruição. Dante Marchetti. E quanto ao que eu faço? Ele deu de ombros. Digamos que sou um homem de negócios, com interesses variados. Valentina engoliu em seco. Ela havia ouvido falar dos Marchetti. Todo mundo em São Paulo havia ouvido. Uma das famílias mais poderosas do crime organizado. Tráfico, extorsão, assassinatos. Ela havia pulado de uma panela para o fogo. Mas quando olhou para Dante, para a forma como ele a observava, sem luxúria, apenas preocupação genuína, ela tomou uma decisão louca. Tudo bem, ela sussurrou. Eu vou com você. Decisão sábia. Dante tirou um lenço de bolso e o estendeu para ela. Para o seu lábio. Valentina o pegou com dedos trêmulos, pressionando contra o corte. Obrigada, ela murmurou. Não me agradeça ainda. Dante olhou pela janela
enquanto o carro deslizava pelas ruas molhadas de São Paulo. Você pode se arrepender de ter entrado neste carro. Talvez, Valentina admitiu, mas neste momento você é menos assustador do que o que eu deixei para trás. Dante a olhou novamente e dessa vez havia algo diferente em seus olhos. Respeito. Como se chama? Valentina Santos. Valentina. Ele testou o nome. Bem-vinda ao meu mundo, pequena. Espero que esteja preparada. Valentina não estava preparada. Não para o que viria. Mas enquanto a limusine cortava a noite chuvosa de São Paulo, levando-a para longe do pesadelo que havia deixado para trás, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Perigosa, talvez, ilusória provavelmente, mas esperança mesmo assim. A mansão de Dante Marchetti não era uma casa, era uma fortaleza. Ficava em Alphaville, escondida atrás de muros altos e segurança pesada. Quando os portões se abriram, Valentina viu jardins perfeitamente cuidados, fontes iluminadas e uma construção moderna de 3 andares que parecia saída de uma revista de arquitetura. Meu Deus! Ela murmurou sem pensar. Impressionada? Havia um toque de diversão na voz de Dante. Isso é enorme. Preciso de espaço. Ele saiu do carro e estendeu a mão para ela. Venha. Valentina hesitou, olhando para a mão estendida. Era uma mão grande, com calos nas articulações. Uma mão que certamente já havia machucado pessoas. Mas também era a mão que havia oferecido proteção quando ela mais precisava. Ela a pegou. Os dedos dele envolveram os dela com firmeza surpreendente e gentileza inesperada. Ele a ajudou a sair do carro e Valentina ficou dolorosamente consciente de como devia parecer. Molhada, suja, descalça, usando roupas rasgadas. Marco, Dante disse sem soltar a mão de Valentina. Cuide do assunto que discutimos. Marco assentiu, uma expressão sombria no rosto. Com prazer, senhor. Valentina engoliu em seco, sabendo exatamente qual assunto era esse. Rogério. Parte dela deveria sentir culpa, mas quando lembrou das mãos dele agarrando-a, da boca dele no pescoço dela, dos olhos dele cheios de luxúria doentia, ela não sentiu nada além de alívio. Vem, Dante a guiou para dentro da mansão. O interior era ainda mais impressionante. Piso de mármore, escadaria dupla, lustres de cristal, arte moderna nas paredes. Tudo gritava riqueza e poder. Rosa! Dante chamou. Uma mulher de meia-idade apareceu quase imediatamente usando um uniforme discreto. Quando viu Valentina, seus olhos se arregalaram. Senhor Dante, essa menina está machucada e assustada, eu sei. Dante finalmente soltou a mão de Valentina, mas ficou perto, como se temendo que ela fosse fugir. Prepare o quarto de hóspedes. Roupas limpas, comida quente, kit de primeiros socorros e chame o Dr. Silva. O médico, senhor, são quase 1 da manhã. Eu pago ele o suficiente para atender quando eu precisar. Dante cortou com firmeza. Faça. Agora. Rosa assentiu rapidamente e saiu apressada. Valentina olhou para Dante, confusa com todo aquele cuidado. Por que está fazendo isso? O quê? Tudo isso. Médico, quarto, comida. Você não me conhece. Eu invadi seu carro. Poderia me jogar na rua e... E você acha que eu faria isso? Dante a encarou. Jogaria uma garota machucada e assustada na rua no meio da noite. Você é um criminoso. Valentina disse as palavras que ambos estavam pensando. Todo mundo sabe quem são os Marchetti. Vocês. Vocês fazem coisas ruins. Fazemos. Ele não negou. Mas há regras, Valentina. Mesmo no nosso mundo há regras. E machucar crianças, mulheres indefesas. Sua mandíbula se contraiu. Isso está abaixo até do meu padrão. Eu não sou uma criança. Tenho 19 anos. 19. Ele riu sem humor. Praticamente uma bebê. E você? Quantos anos tem? 36.
velho o suficiente para saber melhor do que trazer estranhas para minha casa. Ele passou a mão pelo cabelo. Mas aqui estamos. Um silêncio constrangedor caiu entre eles. Senhor Dante, Rosa voltou. O quarto está pronto e o Dr. Silva está a caminho. Ótimo. Dante gesticulou para Valentina seguir Rosa. Vá, tome banho, se limpe. Vamos cuidar dos seus ferimentos quando o médico chegar. Valentina começou a seguir Rosa, mas parou e se virou. Dante? Ele ergueu uma sobrancelha ao ouvi-la usar seu primeiro nome. Obrigada, de verdade. Algo atravessou o rosto dele. Surpresa, talvez, ou algo mais suave. De nada, pequena. Agora vá descansar. O quarto de hóspedes era maior que todo o apartamento onde Valentina morava com a mãe e Rogério. Havia uma cama king size com lençóis brancos luxuosos, uma poltrona de leitura perto da janela, um closet vazio esperando para ser preenchido e um banheiro privativo com banheira de imersão e chuveiro separado. Rosa havia deixado roupas limpas na cama, um conjunto de moletom macio, calcinha e sutiã ainda com etiqueta e chinelos fofos. De onde ela tirou isso tão rápido? Valentina murmurou para si mesma. Passou os 40 minutos seguintes no chuveiro, deixando a água quente lavar não apenas a sujeira, mas também o medo, a adrenalina, o trauma. Chorou debaixo do jato, finalmente permitindo que as emoções viessem. Quando saiu, vestindo as roupas macias, sentiu-se quase humana novamente. Uma batida na porta a fez pular. Valentina! É o Dr. Silva! Posso entrar? Sim. O médico era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, expressão gentil. Carregava uma maleta preta. Prazer, senhorita. Entendo que teve um acidente. Valentina percebeu que Dante não havia contado a verdade, protegendo sua privacidade. Algo assim. O médico examinou seus ferimentos com cuidado profissional. O lábio rachado, o roxo na bochecha, algumas escoriações nos joelhos dos quando caiu na corrida. Nada sério, ele disse finalmente. Vai doer por alguns dias, mas vai sarar. Vou deixar pomada para os machucados e anti-inflamatório para a dor. Obrigada, doutor. Ele fez uma pausa na porta. Senhorita Valentina? Sim. Senhor Dante é um homem. Complicado. Mas se ele decidiu protegê-la, pode ter certeza de que está segura. Ele não quebra promessas. Antes que ela pudesse responder, ele saiu. Valentina ficou sozinha novamente, as palavras do médico ecoando em sua cabeça. Outra batida na porta. Entre! Ela chamou, esperando ser Rosa. Mas era Dante. Ele havia tirado o paletó e a gravata, deixando apenas a camisa branca com as mangas dobradas, revelando antebraços musculosos, cobertos de tatuagens. Carregava uma bandeja. Trouxe comida. Rosa disse que você provavelmente não comeu. Valentina percebeu que estava faminta. Não comia desde o almoço. Você mesmo trouxe? Sou capaz de carregar uma bandeja, Valentina. Havia diversão em sua voz. Ele colocou a bandeja na mesinha de centro. Nada muito pesado. Sopa, pão, chá. Ela se sentou na poltrona e começou a comer. A sopa estava deliciosa, caseira. Dante se sentou no braço da poltrona, observando-a. O médico disse que você vai ficar bem. Sim, ele foi gentil. É pago para ser... Uma pausa. Sobre seu padrasto. Não quero saber. Valentina o interrompeu rapidamente. O que você vai fazer com ele? Não quero os detalhes. Dante a estudou. Você sabe o que eu sou, o que eu faço. Sei. E mesmo assim está aqui. Não tenho muitas opções. Valentina colocou a colher na tigela. Minha mãe morreu há 3 anos. Não tenho outros parentes. Rogério era tudo que eu tinha. E ele... Sua voz falhou. Hey! Dante tocou seu ombro gentilmente. Você tem 19 anos. Por que ainda morava com ele? Porque sou pobre. A resposta foi simples, honesta. Trabalho num café para pagar a faculdade. Mal ganho para comer. Não posso pagar aluguel sozinha.
Que curso? Administração, segundo ano. Ela deu um sorriso fraco. Ironicamente útil agora, considerando com quem estou falando. Dante realmente riu. Foi um som surpreendente. Rico, genuíno. Você tem coragem, pequena, gosto disso. Não tive escolha. Sempre há escolha. Você poderia ter desmaiado de medo, poderia ter implorado, poderia ter mentido. Ele se levantou, mas enfrentou tudo com a cabeça erguida. Isso merece respeito. Valentina não sabia o que dizer. Descanse, Dante disse, caminhando para a porta. Amanhã conversamos sobre os próximos passos. Próximos passos? Ele parou, olhando por cima do ombro. Você acha que vou simplesmente te deixar ir? Voltar para sua vida normal depois do que aconteceu? Ele balançou a cabeça. Rogério tem amigos, família. Quando descobrirem o que aconteceu com ele, vão procurar respostas. Vão procurar você. O sangue de Valentina gelou. Então, o que eu faço? Fica aqui, comigo, sob minha proteção. Dante disse isso como se fosse óbvio, pelo menos até as coisas se acalmarem. Não posso simplesmente morar na sua casa. Por que não? Porque você é você, e eu sou eu, e isso é loucura. Bem-vinda à minha vida, Valentina. Loucura é nosso normal. Ele sorriu aquele sorriso perigoso novamente. Durma, amanhã tudo vai parecer mais claro. Ele saiu, fechando a porta gentilmente. Valentina ficou sozinha, a cabeça girando. 24 horas atrás, sua vida era simples. Difícil, mas simples. Agora estava morando com um chefe da máfia, sendo protegida por um criminoso, envolvida num mundo que sempre evitou. Deveria estar apavorada, mas quando se deitou naquela cama luxuosa, pela primeira vez em anos, sentiu-se segura. E isso era mais assustador do que qualquer coisa. Valentina acordou com o sol entrando pelas cortinas translúcidas. Por um momento, não sabia onde estava. Então tudo voltou. A fuga, a limusine, Dante. Sentou-se na cama, o corpo ainda dolorido, mas descansado. Havia um bilhete na mesinha de cabeceira, escrito com letra firme e elegante. Café da manhã às 8h. Rosa vai te buscar. D. Valentina olhou para o relógio. 7h45. 15 minutos depois, usando as mesmas roupas de moletom da noite anterior, eram surpreendentemente do tamanho certo. Ela seguiu Rosa até a sala de jantar. A mesa estava posta com elegância. Frutas frescas, pães artesanais, frios, sucos naturais, café aromático. E no centro de tudo, lendo um jornal enquanto bebia café, estava Dante. Ele usava uma camisa cinza clara e calças sociais pretas, sem gravata. Cabelo ainda úmido do banho, incrivelmente bonito à luz da manhã. Bom dia, ele disse sem erguer os olhos do jornal. Bom dia. Valentina se sentou hesitante na cadeira oposta. Dormiu bem? Melhor do que em meses. Era verdade. Aquela cama era um sonho. Ótimo. Dante dobrou o jornal e finalmente a olhou. Seus olhos a estudaram com atenção. Como estão os machucados? Doloridos, mas bem. Ela tocou o lábio inchado. O inchaço vai diminuir em alguns dias. Ele serviu café para ela. Açúcar, leite. Os dois, por favor. Ele preparou o café exatamente como ela gostava, empurrando a xícara para ela. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Valentina estava faminta e a comida estava deliciosa. Preciso falar sobre algumas coisas, Dante disse finalmente, limpando a boca com um guardanapo. Sobre sua situação. Valentina parou de comer, o estômago apertando. O que aconteceu com Rogério? Ele está indisponível. O que isso significa? Dante a encarou diretamente. Significa que ele não vai mais te incomodar. Nunca mais. Você o matou? As palavras saíram num sussurro. Não, a resposta foi firme. Mas ele vai passar os próximos 15 anos desejando que eu tivesse matado.
Valentina não perguntou mais. Não queria saber os detalhes. E quanto a mim, o que acontece agora? Você tem opções. Dante se recostou na cadeira. Primeira opção. Eu te dou dinheiro suficiente para começar de novo em outra cidade. Novo apartamento, nova identidade se necessário. Você desaparece e nunca mais nos vemos. O coração de Valentina apertou estranhamente com essa possibilidade. Segunda opção, ela perguntou. Fica aqui, comigo. Termina sua faculdade. Trabalha para mim quando se formar. Usa sua inteligência para algo maior do que servir café. Valentina piscou surpresa. Trabalhar para você? Fazendo o quê? Administração, estratégia, logística. Dante deu de ombros. Meus negócios são complexos. Preciso de pessoas espertas, confiáveis. E você me impressionou ontem. Não entrou em pânico. Não tentou me manipular. Foi direta e honesta. Você está oferecendo um emprego numa organização criminosa. Prefiro chamar de empresa de importação e exportação. Havia um toque de humor em sua voz. Mas sim, basicamente, isso é loucura. É uma oportunidade. Dante se inclinou para a frente. Pense, Valentina, você trabalha num café ganhando centavos. Mal consegue pagar suas despesas. Vive com medo de não conseguir pagar a faculdade. E para quê? Para um dia conseguir um emprego corporativo que vai te sugar por 50 anos? E trabalhar para você seria melhor? Seria honesto. Ele não piscou. Eu não finjo ser algo que não sou. Não escondo o que faço atrás de ternos e salas de reunião. É o que é, mas posso te garantir, você nunca vai passar necessidade, nunca vai ser desrespeitada e vai ter mais poder do que a maioria das pessoas sonha. Era tentador, perigosamente tentador. Posso pensar? Claro, mas não demore muito. Dante se levantou. O mundo não para, pequena, e você precisa decidir de que lado quer estar. Os dias seguintes foram estranhos. Valentina permaneceu na mansão, numa espécie de limbo. Não era prisioneira. Podia ir onde quisesse, com seguranças, claro. Mas também não era apenas uma hóspede. Era algo indefinido. Dante estava frequentemente ausente, cuidando de negócios. Mas quando estava em casa, passavam as noites conversando. Sobre tudo. Sobre nada. Ela aprendeu que ele gostava de jazz, que lia filosofia nas horas vagas, que havia assumido o negócio da família aos 21 anos quando o pai morreu, que nunca se casou porque esse mundo não é lugar para famílias. E Dante aprendeu sobre ela. Sobre como perdeu o pai aos 5 anos, como a mãe trabalhou 3 empregos para criá-la. Como sempre sonhou em ter sua própria empresa, ser independente. Você pode ter isso, ele disse numa dessas noites. Estavam na biblioteca, Valentina lendo um livro enquanto Dante revisava documentos. A empresa, a independência, tudo. Ao custo de minha alma, ela provocou. Sua alma continua sendo sua, Valentina. Eu só ofereço oportunidades. Ele a olhou por cima dos documentos. Mas está com medo? Claro que estou. Isso é... Ela gesticulou vagamente. Você é um chefe da máfia. Eu deveria estar chamando a polícia, não bebendo vinho caro na sua biblioteca. E ainda assim está aqui. Ainda estou aqui, ela admitiu baixinho. Por quê? A pergunta ficou suspensa no ar. Por que ela estava ali? Por que não aceitou o dinheiro e desapareceu? Porque, Valentina disse lentamente, pela primeira vez na minha vida, alguém olhou para mim e viu potencial. Não apenas uma garçonete pobre, não apenas uma vítima, mas alguém capaz de mais. Dante colocou os documentos de lado, dando toda a sua atenção a ela. Você é capaz de muito mais, Valentina, muito mais do que imagina. E se eu falhar? E se não for boa o suficiente? Então aprende, cresce, tenta de novo. Ele se levantou, caminhando até ela. Mas não deixa o medo decidir seu futuro.
Ele estava tão perto agora que Valentina podia sentir o calor dele. Podia ver as manchinhas douradas em seus olhos escuros. Podia contar cada fio de sua barba perfeitamente aparada. Dante, ela sussurrou. Sim, eu aceito. Vou trabalhar para você. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele. Um sorriso genuíno, não o sorriso perigoso de sempre. Bem-vinda à família pequena. Ele estendeu a mão. Um aperto formal, profissional. Mas quando Valentina colocou sua mão na dele, sentiu uma centelha, algo elétrico e perigoso. Pelos olhos dele, ele sentiu também. Os meses seguintes foram intensos. Valentina continuou na faculdade, mas agora com um motorista particular levando-a. Começou a trabalhar meio período para Dante, aprendendo o negócio. Ela descobriu que importação e exportação era um eufemismo elegante para uma rede complexa de operações. Algumas legais, muitas, nem tanto. Mas Dante tinha regras rígidas. Nada de drogas pesadas, nada envolvendo crianças, nada de violência desnecessária. Somos criminosos, ele explicou, mas não somos monstros. Valentina aprendeu rápido. Sua mente para números e estratégia impressionou até os homens mais velhos da organização. Em 6 meses, estava gerenciando operações inteiras e a cada dia ficava mais próxima de Dante. Eram pequenas coisas. A forma como ele sempre guardava o último pedaço de sobremesa para ela, como perguntava sobre suas provas na faculdade, como sua expressão suavizava quando ela entrava na sala. Valentina tentou ignorar, tentou o manter profissional. Mas era impossível ignorar como seu coração acelerava quando ele estava perto. Como ela procurava desculpas para trabalhar até tarde, só para passar mais tempo com ele. Como ela estava se apaixonando pelo homem mais perigoso de São Paulo. A verdade veio numa noite, quase 1 ano depois dela ter entrado naquela limusine. Estavam trabalhando tarde no escritório de Dante. Uma negociação difícil precisava ser fechada até manhã. Isso não vai funcionar, Valentina disse, apontando para os números na tela. A margem é muito apertada. Precisamos renegociar. Os colombianos não vão gostar. Então que não gostem. Somos nós que estamos fazendo o favor a eles. Ela o encarou. Você me ensinou isso. Nunca aceite menos do que vale. Dante sorriu com orgulho. Você se tornou implacável. Tive um bom professor. Eles ficaram se olhando, a tensão crescendo. Valentina, Dante disse finalmente a voz rouca. Preciso te contar algo. O quê? Estou quebrando minhas próprias regras. Que regras? Sobre não me envolver com ninguém. Sobre manter distância. Sobre... Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Sobre não me apaixonar. O coração de Valentina parou. O quê? Dante se levantou, caminhando até ela. Pegou suas mãos, puxando-a para ficar de pé. Estou apaixonado por você, Valentina. Completamente, desesperadamente apaixonado. E sei que é errado. Sei que você é jovem demais. Sei que deveria te proteger disso. Mas ela o beijou. Não pensou. Apenas agiu. Puxou-o para baixo e pressionou seus lábios contra os dele. Por um segundo, Dante ficou congelado. Então gemeu contra a boca dela e a puxou mais perto, aprofundando o beijo. Era fogo, era fome, era meses de tensão finalmente explodindo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Eu também te amo, Valentina sussurrou. Tentei não amar, sei que é loucura, mas te amo. Dante descansou a testa contra a dela. Isso vai complicar tudo. Já era complicado. Ele riu, o som vibrando contra ela. Verdade. Então, Valentina perguntou, o que fazemos agora? Dante a olhou com aqueles olhos escuros e intensos que a primeira vez a assustaram tanto. Agora, ele disse, paramos de lutar contra isso. E a beijou novamente. Mais suave desta vez, mas não menos intenso. Valentina sabia que estava pulando de cabeça num mundo perigoso.
que amar Dante Marchetti significava aceitar tudo que vinha com ele, o perigo, a incerteza, a vida fora da lei. Mas quando estava nos braços dele, nada disso importava. Ela havia se escondido numa limusine, fugindo de um monstro. E encontrou um homem que a via como ninguém mais via. Um homem perigoso, sim. Criminoso, certamente. Mas também o homem que ela amava com cada fibra do seu ser. 3 meses depois daquele beijo no escritório, Valentina acordou ao lado de Dante pela primeira vez como algo oficial. Não era mais apenas a protegida dele. Não era mais apenas a funcionária, era a mulher dele, e todo o submundo de São Paulo estava prestes a descobrir. Preciso te contar algo, Dante disse no café da manhã. Havia uma tensão em seus ombros que Valentina tinha aprendido a reconhecer. Problemas. O quê? Tem uma reunião hoje, com todas as principais famílias. Um conselho. Ele tomou um gole de café. E você vem comigo. Valentina parou de comer. Eu? Por quê? Porque você é minha agora. E eles precisam saber disso. Precisam saber que qualquer um que te tocar responde a mim. O coração dela acelerou. Dante, eu não sei se... Hey! Ele pegou sua mão sobre a mesa. Eu te protejo, sempre. Mas você precisa ser vista, precisa ser reconhecida. É para sua própria segurança. Valentina engoliu em seco e assentiu. A reunião era num restaurante italiano no centro de São Paulo, fechado especialmente para a ocasião. Valentina usava um vestido preto elegante que Dante havia comprado para ela. Simples, mas claramente caro. Sapatos de salto, cabelo solto, maquiagem leve. Parecia confiante. Por dentro, estava apavorada. Quando entraram no restaurante, todas as conversas pararam. 10 homens poderosos, cada um representando uma família diferente, viraram-se para olhar. E todos focaram em Valentina. Cavalheiros! Dante disse a voz firme e autoritária. Sua mão estava nas costas de Valentina, possessiva. Esta é Valentina Santos, minha companheira, minha parceira de negócios e sob minha proteção absoluta. O silêncio era pesado. Então, um homem mais velho, cabelos brancos, cicatriz no rosto, se levantou. Dante Marchetti apresentando uma mulher oficialmente? Ele riu. Nunca pensei que veria o dia. As coisas mudam, Vitório. Aparentemente, Vitório olhou para Valentina com interesse. E ela trabalha para você também? Interessante misturar negócios com prazer. Valentina é a melhor estrategista que já trabalhei, Dante disse com orgulho. E sim, misturo negócios com prazer quando a pessoa vale a pena. Os outros homens murmuraram entre si. Ela sabe o que você faz. Outro perguntou, o que todos nós fazemos? Sei, Valentina respondeu antes que Dante pudesse falar. Sua voz estava firme. E estou aqui mesmo assim. Corajosa, Vitório comentou. Ou louca. As duas coisas, Dante disse com um sorriso pequeno. A reunião prosseguiu. Discussões sobre territórios, sobre operações, sobre ameaças externas. Valentina ficou quieta na maior parte, apenas observando, aprendendo. Mas quando a discussão virou para uma disputa de rotas, ela não conseguiu ficar calada. Com todo respeito, ela interrompeu. Todos os olhos se viraram para ela. Vocês estão discutindo sobre qual família controla qual rota. Mas já consideraram compartilhar? Silêncio atordoado. Compartilhar? Um dos homens zombou. Garota, isso não é jardim de infância. Não, é negócio. Valentina não se deixou intimidar. E em negócios, às vezes colaboração é mais lucrativa que competição. Se dividissem as rotas estrategicamente, poderiam dobrar a eficiência e reduzir custos. Ela tem razão, Vitório disse surpreso. Nunca pensamos nisso porque... porque sempre foi cada um por si. Exatamente. Valentina se inclinou para a frente.
Vocês perdem tempo e recursos lutando entre si quando poderiam estar focando em crescer juntos. A discussão que se seguiu foi intensa, mas no final, 3 das famílias concordaram em testar o modelo de Valentina. Quando saíram do restaurante, Dante a puxou para um beco vazio e a beijou profundamente. Você foi incrível, ele murmurou contra seus lábios. Só dei minha opinião. Você mudou décadas de como fazemos negócios numa única frase. Ele a olhou com adoração. Você é brilhante, sabia? Valentina sorriu. Você pode ter mencionado isso algumas vezes. Vou continuar mencionando. Todos os dias. Mas nem tudo eram flores. Uma semana depois da reunião, Valentina recebeu uma ligação enquanto estava na faculdade. Alô? Valentina Santos? A voz era feminina. Jovem, nervosa. Sim, você precisa sair da vida do Dante Marchetti, agora. O sangue de Valentina gelou. Quem é você? Alguém que te avisa por bondade. Pessoas próximas a Dante têm o hábito de morrer. Namoradas, amigas, até a própria mãe dele. Todas mortas. E você será a próxima se não sair. A ligação caiu. Valentina ficou parada no meio do campus, tremendo. Ela nunca havia perguntado sobre o passado romântico de Dante. Sobre sua família, sempre pareceu uma ferida muito funda para cutucar. Mas agora precisava saber. Quando chegou em casa, porque a mansão de Dante era sua casa agora, foi direto ao escritório dele. Ele estava ao telefone, mas desligou assim que a viu. Valentina, o que houve? Você está pálida. Recebi uma ligação. Uma mulher. Disse que todas as mulheres próximas a você morrem. É verdade. Dante ficou completamente imóvel. Então, lentamente, assentiu. Senta. Valentina se sentou, o coração na garganta. Dante serviu 2 copos de uísque, mesmo sabendo que ela raramente bebia. Ele entregou um. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Ele começou, a voz distante. Bala perdida num tiroteio entre famílias rivais. Ela estava no lugar errado, na hora errada. Valentina pegou sua mão. Ele apertou com força. Aos 23, me apaixonei. Ela se chamava Giovanna. Era. Tudo. Íamos nos casar. Ele tomou um gole grande do uísque. Mas nossos inimigos descobriram. Usaram ela para me atingir. A sequestraram. Pediram resgate. Dante! Eu paguei tudo o que pediram, mas a devolveram mesmo assim. Sua voz quebrou, em pedaços. Lágrimas caíram dos olhos de Valentina. Depois dela, jurei nunca mais me aproximaria de alguém, nunca mais daria a nossos inimigos essa arma contra mim. Ele olhou para ela, os olhos brilhando. E então você apareceu, assustada, machucada, escondida no meu carro, e eu não consegui me afastar. Por isso você resistiu tanto. Por isso lutei contra meus sentimentos por meses. Ele tocou seu rosto. Mas você era impossível de resistir. E agora? Valentina perguntou. Estou em perigo? Alguém vai tentar me usar contra você? Vão tentar. A voz dele endureceu. Mas eu aprendi desde Giovanna. Tenho mais poder agora, mais recursos, e qualquer um que encostar um dedo em você. Seus olhos se tornaram mortais. Vai implorar pela morte antes que eu termine. Valentina deveria estar assustada. Aquela declaração brutal deveria tê-la horrorizado. Mas em vez disso, sentiu-se protegida. Não vou deixar você, ela disse firmemente. Não vou correr porque alguém me assustou com uma ligação anônima. Valentina, você não entende o perigo. Entendo perfeitamente. Ela segurou seu rosto com as 2 mãos. Entendo que amar você significa viver com risco. Significa olhar por cima do ombro. Significa nunca estar completamente segura. Mas também significa ter alguém que me vê de verdade. Que acredita em mim. Que me ama com cada fibra do ser dele. Ela o beijou suavemente. E isso vale qualquer risco.
E Dante a puxou para seu colo, enterrando o rosto em seu pescoço. Você é louca, ele murmurou. Você me tornou louca. Te amo tanto que dói. Eu também te amo. Eles ficaram assim por um longo tempo, apenas segurando um ao outro. 6 meses depois, Valentina se formou com louvor. Dante estava na plateia, orgulhoso como um pai, ou um namorado nesse caso. Ela agora trabalhava oficialmente para ele, gerenciando metade das operações. Os outros chefes das famílias a respeitavam, até pediam conselhos. A ligação anônima nunca se repetiu, mas Valentina agora tinha seguranças. Dante não corria riscos. Tenho uma surpresa para você, ele disse numa noite depois do jantar. Que tipo de surpresa? Ele a levou para o escritório e pegou uma caixa de veludo da gaveta. O coração de Valentina disparou. Dante, antes que fique muito animada, ele interrompeu com um sorriso. Não é anel de noivado. Ainda. Ainda? Tenho planos, pequena, mas vou fazer do jeito certo. Ele abriu a caixa. Dentro havia uma chave de ouro. O que? É uma empresa. Legítima, completamente legal. De consultoria empresarial, Dante explicou. Está no seu nome. Capital inicial completamente seu. Contratos já estabelecidos. É sua chance de ter aquela independência que sempre quis. Valentina olhou para a chave, depois para ele, lágrimas nos olhos. Você comprou uma empresa para mim. Comprei nada. Investi numa empresária brilhante. Ele fechou os dedos dela ao redor da chave. Você pode usar para consultorias legais ou pode usar como fachada para lavar nosso dinheiro. Ou ambos. Ele sorriu. Escolha é sua. Dante Marchetti, você é impossível. E você me ama mesmo assim. Loucamente. Ele a puxou para perto. Sobre aquele ainda que mencionei. Sim? Me dá mais 6 meses. Quero fazer certo. Grande, romântico. Do jeito que você merece. Valentina riu através das lágrimas. Você sabe que eu aceitaria se você pedisse agora mesmo, certo? Eu sei, mas você merece mais do que agora mesmo. Ele beijou sua testa. Merece o mundo, Valentina, e vou passar o resto da minha vida tentando te dar isso. 1 ano e meio depois daquela noite chuvosa, quando Valentina se escondeu numa limusine, ela estava no terraço da mansão de Dante. Havia luzes penduradas por toda parte, rosas vermelhas, centenas delas, música suave tocando, e Dante, de joelhos, segurando uma caixa aberta com o anel mais lindo que ela já tinha visto. Valentina Santos, ele disse, a voz emocionada. Você entrou na minha vida fugindo de um pesadelo e se tornou meu sonho, minha parceira, minha igual, meu tudo. Casa comigo? Sim. Valentina nem o deixou terminar. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo que roubou o fôlego de ambos. Quando se separaram, ela olhou nos olhos dele, aqueles olhos escuros que uma vez a assustaram tanto. Quem diria? Ela sussurrou, que me esconder numa limusine mudaria minha vida completamente. Quem diria, Dante concordou, que a melhor coisa que já me aconteceu viria na forma de uma garota assustada, fugindo de um monstro. Não estou mais assustada. Não, não quando estou com você. Ele sorriu aquele sorriso que era só dela. Não o perigoso, não o calculado, mas o genuíno e cheio de amor. Boa, porque vou te manter ao meu lado para sempre. Para sempre é muito tempo, Marchetti. Nem começa a ser tempo suficiente, Santos. Em breve, Marchetti. E ali, sob as estrelas de São Paulo, cercados por rosas e luz, Valentina percebeu que encontrou algo que nunca soube que estava procurando. Não apenas amor, não apenas segurança, mas um lar, uma família, um futuro, com o homem mais perigoso e mais maravilhoso que já conheceu. Dante tinha razão naquela primeira noite. Ela deveria ter ficado com medo, mas em vez disso, encontrou coragem e amor, e uma vida que nunca ousou sonhar.
Porque às vezes os melhores destinos começam com as piores fugas. E às vezes esconder-se numa limusine é exatamente onde você sempre deveria estar.